Sejam bem-vindos a mais um episódio do IELcast, 2 vezes por semana. A gente tem histórias com muita relevância e com muito conteúdo para motivar, transformar a vida de quem acompanha o nosso conteúdo. Agradecendo imensamente nesse mês de junho, batemos todos os nossos recordes de views no Instagram, 28,7 milhões de views, mais de 2.400 comentários por dia. É um negócio assim surreal. Muito obrigado. Também temos episódios diários na IEL TV, todos os dias, 1 da tarde, de 1 às 3h30. Tem o Política Dinâmica ao meio-dia e às 10h30 da manhã, todos os dias ao vivo também, o Atualiza aí. É conteúdo autoral do Piauí para o mundo. Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante para que o YouTube cada vez, ou a plataforma que você consome a gente, seja no TikTok, no Quai, no Facebook, nos shorts do YouTube, entendam que você quer consumir o nosso conteúdo. Agradecer a todos os nossos patrocinadores aqui atrás que nos ajudam cada vez mais a levar esse tipo de conteúdo. Portanto, se você consome qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás, por favor, dá essa moral, vindo e ao cash, tá bom? O papo de hoje, para mim, é uma grande honra e uma grande satisfação. A história, quando você pergunta para qualquer cidadão brasileiro, o primeiro sonho a ser realizado é a casa própria, o lugar para se viver. E a história dessa empresa que a gente vai contar hoje e um dos sócios dela se mistura principalmente com a história da realização de sonhos do Nordeste. Hoje, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores empresas de urbanismo, de realização de sonhos, principalmente imobiliários, mas não para por aí. Também a história dele se confunde com quem gosta de eletrônicos. A maior empresa de eletrônicos que saiu do Ceará e tomou conta do Brasil, que é a eByte, também passa por essa mente. Uma salva de palmas, doutor Custódio Azevedo. Seja bem-vindo, Custódio. Gostou da apresentação? Maravilhosa, amigo. Coisa boa. Já beijou o texto? Já, ó. É uma das características dele. Pedir a Deus aqui para nos iluminar sempre, né, amiga? É isso que a gente precisa. Quantas vezes por dia você reza o texto? Eu rezo 2 vezes o texto da misericórdia e rezo 4 textos marianos. Todo dia? Todo dia. A primeira coisa quando faz, acorda é isso? É. Vem da onde toda essa devoção? Eu acho que vem da minha mãe. Eu digo que às vezes a questão da religiosidade, a minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, mas eu acho que o que ela pregou sempre foi tão forte no meu coração que ainda hoje permanece. É um negócio doido, né? Quando você tem uma relação muito forte, não é que é ser pai e ser mãe, condiciona que você tenha uma relação muito forte com os filhos, né? Vai muito disso. É você se propor a ser um bom pai, uma boa mãe, para ter essa relação. Mas eu queria começar entendendo quem é Custódio Azevedo. Ele é filho de quem? É pai de quem? É esposo de quem? Pronto, eu sou Custódio Gomes de Azevedo Neto, sou filho de Adalto Custódio de Sobral. Minha mãe é Maria da Conceição Pontes de Azevedo, de Sobral também. Sobralense, terra boa, terra boa. Da onde em Sobral? Qual bairro? Nós somos... O papai é da Pedra de Fogo, né? E aquela região de Coreaú. E a gente sempre morou no centro de Sobral. Bem no centro central, mesmo. Pertinho do cemitério ali. Seus pais faziam o quê, Custódio? O papai é comerciante em Sobral. E são ainda hoje, ainda? A minha mãe morreu, né? Mas meu pai é vivo ainda. É vivo ainda. Até há pouco tempo ainda trabalha, ainda. Qual era o comércio dele na época? Ele tem a Dimapol, que é a loja de material de construção. Dimapol. Ele sempre gostou de construir, tem loja de material de construção. Então sempre... esse lance de construir vem disso aí, então? Não tem jeito. Vem. Como é que sempre gostei, desde criança. São quantos irmãos lá? São 9 irmãos. 9 irmãos. Tu é mais novo, mais velho? Eu sou o mais novo da primeira mulher, aí minha mãe morreu, o papai casou novamente, tem mais 2 da segunda mulher. 11 filhos? São 9. 7 da primeira e 2 da segunda. Como é que foi a infância? Foi maravilhosa, assim. Eu acho que a minha infância sempre, ela me traz muitas coisas boas, sabe, amiga? Ela me traz muitas recordações de ir pra rua, ficar com os filhos, com os amigos até... Nunca lá em casa o papai teve essa história de prender os filhos. Sempre a gente teve a liberdade, sempre tinha que fazer as coisas corretas. Mas a liberdade, hoje até, quando eu fico conversando com a minha mulher, ela fala com o meu filho, tá na hora de subir. Gata, qual o problema que tem desse menino ficar lá embaixo? Criança tem que ter liberdade. Não pode fazer errado, mas fica lá, deixa. Não... Assim, eu sempre a gente foi criado com muita responsabilidade, mas com muita liberdade. Ele era muito duro, assim, nas pontuações dele contigo?
Era Do muito... que era certo, do que era errado. Não, isso daí sempre foi. Ele sempre foi muito duro do que é certo, do que é errado, mas sempre foi muito, se você fez a coisa certa, você vai colher o que você plantou. Se você fez alguma coisa errada, que você vá lá e conserte o que você fez errado, agora Ou você... pague pelo aquilo que Ou fez. pague por aquilo que fez. Nunca lá em casa a gente foi de... Sabe? Então, a responsabilidade é sua. Então, vá lá, você vai colher o que você plantou. Pronto. Essa história de sair de casa, até meus 11 anos, eu morei em Sobral, 11, 12 anos. E era mais ou menos assim, a gente ia para a escola, a gente estudava no Sobralense. Quando terminava, a gente chegava, eram umas 6 da tarde, mas aí ia brincar na beira do rio Acaraú, ia jogar bola, arrancar tampo de dedo. Brincava onde lá, Gustavo? Eu brincava nos campos, no colégio Sobralense, a gente saía, né? Saía do Comia um colégio. cachorro quente? Comia um cachorro quente, comia lá o baiá, A raspadinha. A raspadinha do Marrocos. Tinha a época tua também? Tinha, era o Marrocos. O Marrocos a gente botava o gelo lá, botava aquele quissuco no meio. Ou memória boa, né? Rapaz? Era bom demais, era bom demais. Eu me lembro que eu tinha um cara, tinha um velhinho que tem uma história que às vezes eu conto para meus filhos, que ele vendia pirulito. Aí um pirulito era, na época era R$3, um negócio assim, só que não era real, era outra moeda, né? Aí 3 era 10. Um era 3 e 3 era 10, né? Aí quando eu ia comprar, às vezes eu comprava um, aí ele me dava o troco, aí eu comprava outro, ele me dava o troco, eu comprava outro, ele me dava o troco. Por que tu não comprou logo 3? Porque se eu comprasse 3 era 10, se eu comprasse um por um era 9. Quando é que começa a aparecer, Custódio, na sua vida? Acredito que sua mente é muito inquieta. Desde muito cedo, eu acho que você quis empreender de alguma forma. Como é que foram os primeiros passos disso? A construção civil sempre foi algo que eu tive vontade. Mas como é que você começa alguma coisa? Como é que você coloca uma construtora se ninguém tinha nada? A gente começou a nossa vida com R$6.000. Começou eu e o meu primeiro sócio, depois entrou outro sócio. Mas um computador era R$2.500. A gente começou com R$3.000, de cada um R$6.000. A integralizado, não tinha todo não. Ou seja, cada um a gente botou 2.000 e depois a gente botou mais 1.000. Ou seja, e não dava para comprar 2 computadores. Aí tinha que montar a sala, tinha que botar o computador, ou seja, era só caixa vazia, né? Então, a gente sempre foi muito de empreender, de estar lá, acreditar. A primeira venda foi um cano, R$500 foi um cano. Aí o primeiro mês... Cano é que tu fala que deram um cano? Deram um cano na gente, foi. Primeira venda a gente não recebeu. Com quantos anos? É porque eu queria entender ainda na juventude como é que você... Eu tinha 21 e... Já era formado? Não, fazia faculdade. Fazia faculdade. Teu pai dizia o quê? De engenharia, fazia faculdade de engenharia. E teu pai falava o quê? Do nosso trabalho, vou já te dizer aqui o que é. A gente colocou esse negócio, né? E eu... Já tinha nome? Não, a gente começou, a gente com loja de informática, né? Que a gente começou. E o que aconteceu? E a gente... primeiro mês foi R$1.000 de prejuízo. Segundo mês não ganhou nem perdeu. Terceiro mês ganhou 1.000. Ou seja, 3 meses depois estava a mesma coisa. E a gente sempre... Aí quando começou a crescer um pouquinho, aí... É porque a história é muito longa. Aí mas pode falar. Pronto. Aí quando a gente começou já era a Ibite? Já. Começou com a Ibite? Começamos. Então a Ibite vem antes da Mãe Rainha? Vem antes da Mãe Rainha. Então a gente tinha o quê? A gente tinha muita vontade de crescer. Enfim, e como nós éramos muito novos, a gente tinha até... Tinha até uma pessoa de Sobral que era o Regis, na época, que foi o nosso inspirador a entrar com o ramo de informática. O porquê do ramo de informática? Por isso, pelo Regis. O Regis era muito amigo do Francisco Filho e, enfim, ele, rapaz, vamos colocar, vamos. A gente começou comprando os computadores dele. Enfim, a gente... Porque viu que era um negócio que ia crescer. Que era um negócio que ia crescer, Então, a gente ficou na época em dúvida se colocava uma armazém na Governador Sampaio ou loja de informática. A gente foi para a loja de informática. Enfim, quando a gente começou a ganhar, se propor um pouquinho mais, o que aconteceu? O pessoal veio, não, rapaz, a gente foi querer comprar dos nossos fornecedores. E o pessoal que vendia para a gente cortou, né? Não deixa ele comprar de vocês, não. Se comprar de vocês, a gente deixa ele comprar. Aí tudo bem, fomos para São Paulo, procurar outras fontes. Aí em São Paulo, quando a gente começou a vir com outras fontes, aí começou a melhorar, né? Aí o crédito, o que é o crédito? Porque antes tudo era através de Fininvest e tudo era financeira. 90% das vendas era financeira. A financeira foi e cortou. Não vou. Mas por que vocês estão cortando? Não, porque os grandes... Se estão vendendo, por que vão cortar? Pois é, era uma coisa... Não tinha lógica. Não, tá bom. Então a gente pegou
e fomos fazer com os bancos. Aí, por exemplo, o juro na época do banco era 3%, da financeira acho que era 4,5%, era 5%, acho que era 5% a juro da financeira. O preço do computador era o mesmo, mas só que a prestação nossa que vinha do banco era bem mais baixo. Só que era uma burocracia do tamanho do mundo, mas a gente tinha que sobreviver com alguma coisa. A gente queria mesmo financeira para financeira, que era bem menos burocrático. Mas já que a única opção da gente era o banco, a gente foi para o banco. Aí tudo era anúncio no jornal. Quando a gente faz um anúncio no jornal, aí o que acontece? O pessoal via que a nossa prestação era mais baixa. Aí começou a comprar com a gente. E o pessoal da financeira ficou tudo indignado, né? Como é que vocês me deixaram pelo banco? Não, eles que deixaram a gente. Só que eles pensaram que a gente ia se amedrontar. No caso, eram os caras grandes querendo deixar vocês quietinhos. Rapaz, eu tô dizendo, paulada pra frente, ninguém nunca foi de arredar, não. Porque, meu amigo, tudo que a gente tinha teve umas pauladas. Isso é normal, né? Faz com que a gente cresça mais forte. Enfim, aí a gente pegou e começou a fazer com o banco. Aí eu sei que uma semana depois o banco veio atrás, a financeira veio atrás, viu que se a gente estava fazendo aquilo dali, outros poderiam fazer. A gente estava criando, o mercado era todo deles, a gente estava criando um novo mercado. Um novo mercado. Aí começou a incomodar ele. Não, vamos fazer com a gente. Agora a taxa não é a mesma. A taxa de vocês são menores e tal, não é a mesma dos grandes. Não, então não quer não, então fique. Aí no outro dia, só que pra gente essa uma semana foi assim... Vendeu muito. Vendeu bem, mas a gente queria mesmo, era financeira, porque era bem no lugar. Mais rápido, né? A financeira dava com meia hora a resposta do cliente, a outra dava só no outro dia, às vezes era 2 dias para dar ao banco. E a gente ficava naquela, sabe? Enfim, aí eu sei que nessa história... Elas liberaram. Tá bom, se você está liberando agora mesma taxa, então vamos para cima. Aí fornecedor de São Paulo, eu sei que a gente, quando começou a ganhar um dinheiro, a gente comprou 200 monitores. Aí era quase que o dinheiro da gente todo. Aí eu sei quando vem a carga para Fortaleza, quando vem, roubaram. Hã? Roubaram. Os 200 monitores? Os 200 monitores. Aí o cara que veio da transportadora, rapaz, tenho 2 notícias para lhe dar, uma boa ou uma ruim. Aí eu digo logo a boa, você não vai pagar o frete. Aí eu, que notícia boa, e qual é a ruim? Roubaram a carga. Aí eu, tudo bem, mas tem um seguro, né? O seguro vai pagar. Não, o seguro não cobre produto de informática. E eu, sim, e aí? Então você vai pagar, né? Se for transportador. Não, na minha transportadora não tem seguro de informática, não tem. Resumindo, a gente perdeu. Mas nunca descobriram? Não, quem roubou, não. O que eu queria era que o cara me pagasse. Só que processo na justiça Não, mas eu sei, mas vocês nunca descobriram quem roubou? Não tem como descobrir. Aí vem botou a mão na cabeça. Aí é onde eu digo que aí que nasceu a construtora. A gente, rapaz, quando a gente começar a ter um dinheirinho, o que é que a gente vai fazer? Vai colocar imóvel, porque imóvel é uma coisa segura. Como diz imóvel, você vai lá na frente, todo comerciante, o que é que fica? São os imóveis. Que negócio vai, melhora, piora, não sei o quê. Imóvel é imóvel. Então, a gente comprou um terreno ali perto do Morro da Mãe Rainha, por isso que o nome Mãe Rainha, porque a gente comprou um terreno perto do Morro da Mãe Rainha, em Sobral, para a gente fazer 4 casas. Aí apareceu depois um terreno em frente que a gente comprou para fazer o primeiro loteamento, que foi o loteamento Mãe Rainha, que foi em frente a essas casas. Enfim, aí a gente... Eu só quero entender, Custódio, de fato... Como era que foi o crescimento da iByte para passar para a Mãe Rainha, né? Já vou te dizer aí essa correlação. Essa correlação. Enfim, então ela começou a Mãe Rainha e a gente começou a fazer loteamento. E sempre tinha a iByte, que era o varejo, e a Mãe Rainha. Eu digo que a gente passou 22 anos sem tirar nada da Mãe Rainha, só botando. De 2001 a 2023 era uma empresa que ela só fazia receber. Ela nunca tirou nada. Para não dizer que ela nunca tirou nada, ela tirou uma vez um carro para minha esposa e o meu sócio tirou um dinheiro para trocar o carro dele, que era, acho que foi 100 mil reais. Durante 22 anos. Ela nunca tinha tirado nada. Pouca gente sabe disso. Era nada. Era só, é bom, a empresa cresce, mas também, meu irmão, botando 22 anos sem tirar. Enfim. Aí a gente sempre teve vontade de ter uma construtora que era algo seguro para a gente. E aí você fala na questão do meu pai, a gente pediu dinheiro emprestado da liberdade. Não, você vai, eu me lembro que o papai, às vezes, ele até emprestava com dinheiro e tal. Enfim, aí eu disse, papai, eu pedi um dinheiro emprestado ao meu primo, tá, para começar com o negócio. O papai, pensando que o papai até ia me emprestar, né? O papai, rapaz, é o seguinte, tome muito cuidado com dinheiro a juro. Mas foi a melhor lição que ele deu para mim. Tá entendendo? Eu pensando que ia vir, né?
Que ele ia te emprestar o que ele dinheiro. ia me emprestar pelo menos 6 juros, mas o que é que foi? Ele, não, tome muito cuidado com o dinheiro a juros. Isso me fez o quê? Isso me fez ter aquela sensação de que, menino, eu tô aqui, vamos lá. Eu sou responsável por mim mesmo. Então, tive a liberdade depois que a gente começou a ter a liberdade financeira, a gente teve essa liberdade financeira, entendeu? Sempre foi muito livre, e eu adolescente, comecei a ganhar o dinheirinho, a fazer as coisas que eu tinha vontade, viagem, comprar o carro que eu queria, fazer essas coisas que foi o lado bom, sem dar satisfação a ninguém, e sabendo que é o seguinte, a gente tem que... E é o que eu digo hoje para os meus filhos. Pai, filho, eu não posso lhe dar nada. O que eu posso lhe dar é o quê? É a oportunidade de você ter sua liberdade financeira. Então, acho que isso que é a grande coisa que eu posso lhe dar. Se você perguntar hoje para ele diz, o que meu pai pode me dar é a oportunidade da liberdade financeira, com responsabilidade. A responsabilidade eu vou lhe cobrar. Agora, se você crescer, trabalhar, pegar seu dinheiro e quiser fazer a besteira entre você quer comprar uma roupa de não sei o quê, aí é um problema seu. Se você ganhou, meu amigo, vá para frente, eu quero que você faça. Gaste do jeito que você quiser. Gaste do jeito, mas ganhe. Mas ganhe. Só gastar, não. E não pode fazer nada irresponsável. Se você for prejudicar alguém, aí você vai ver um pai valente. Mas se você fizer suas coisas... São quantos filhos? 3. 3. Quantos homens e mulheres? São 2 mulheres e um homem. E todos eles têm ido para o comércio ou não? A mais velha faz medicina, ela disse que não quer muita dor de cabeça, não. Ela quer cuidar do consultório dela, tá bom, filho. A segunda trabalha já comigo. E o mais novinho também quer dar os insights dele. De comércio. De comércio também. Sucessão empresarial. Ele quer ser... A do meio faz engenharia civil e ele quer fazer... Ele disse que queria fazer empreendedorismo, mas agora já está querendo fazer engenharia civil mesmo. Tá tudo na engenharia. Tudo. Voltando ainda para essa realização de sonhos. Quando é que vocês perceberam que podiam escalonar a iByte? Foi no dia a dia. Eu acho que, pronto, voltando à história do roubo que fizeram, né? Como tudo tem o seu lado ruim e você pode tirar o lado bom da história. Aí o que foi que aconteceu? Aí a gente comprava desse cara de São Paulo, quando disse que tinham roubado a mercadoria, o cara, então você não vai nos pagar, né? Porque tinha umas 3 vendas já e ele deu 7 dias de prazo pra gente. Comprava, por exemplo, numa sexta-feira, tinha que pagar na outra sexta-feira. Eu disse para ele, não, meu irmão, você não tem culpa de nada. Você não tem culpa se essa mercadoria foi roubada, você não tem culpa, você me entregou, então você vai receber seu dinheiro. Aí eles me disseram essa questão do roubo, acho que foi uma terça-feira, quando foi na quinta-feira que era o prazo, era sexta-feira o prazo, na quinta-feira a gente já foi lá, pagou. Aí quando a gente pagou isso aí, cara, o que aconteceu? O cara pensou que fosse ter um cano. Quando veio, não, se não tem responsabilidade, rapaz, se esse cara vai me pagar, aí ele viu que recebeu, pá. Esse cara deu um crédito tão grande pra gente, porque era um menino. Eu me lembro quando chegava, o pessoal, quem era tudo menino, cara de menino. Tinha quantos mesmo. anos, né? Tinha 21 e 18, macho. Era muito novinho. Enfim, o cara disse, pode comprar. Rapaz, aí tudo que vinha de produto, que esse cara via que era produto bom, de novidade, de preço melhor, porque o mercado era muito dinâmico, era R$100 hoje, amanhã era 90, depois era 80, então se você fosse o primeiro a comprar com 80, tinha uns que ainda estavam comprando de 100, você vendia de 95, já estava maravilhoso, tá entendendo? Resumindo a história, a gente trazia, aí a gente começou, aí eu conversei com a transportadora, o que era nosso negócio, quando eu digo que a época que a gente mais ganhou dinheiro, era o seguinte, você pegava, comprava na quinta-feira, o cara me entregava na sexta, certo? Eu tinha um prazo para pagar até outra sexta. Eu me lembro que eu dava R$100 para quem? Para o motorista da carreta e dava R$100 para o cara da transportadora. Para quê? Para a minha mercadoria chegar terça-feira. Qual era o compromisso? A mercadoria tinha que ser a última do caminhão, da carreta, e tinha que chegar na terça-feira. Então os motoristas vinham tudo por onde? Eles faziam como era o percurso. Fortaleza ia direto para São Paulo. Na volta eles passavam em Tabuleiro. Aí ficava 2 dias lá, que era a férias dele, né? O descanso dele semanal, e depois ia para Fortaleza. Quando eles pegavam a minha mercadoria, eles faziam o contrário. Fortaleza, São Paulo, direto Fortaleza, depois... na volta que eles passavam por Tabuleiro, que era o que eu queria. Porque esses 2 dias parecia pouco, mas fazia toda a diferença. Porque o que ele fazia? A mercadoria chegava terça-feira, aí na quarta-feira eu já vendia muito no atacado, vendia, entregava para as lojas de atacado. Tu já vendia, já estava vendendo para todo mundo. Sempre, o varejo da gente veio em 2008, certo? Antes disso, a nossa coisa era tudo atacado. A expertise era atacada. A expertise era atacada. Então, o que era? A gente vendia, entregava na quarta. Na quarta, ele me dava os cheques, né? Aí eu pegava esses cheques na quinta-feira, ia lá na Factory, trocava, até não tinha o meu, a Factory, trocava, e no lugar de eu pagar na sexta, eu pagava na quinta. Aí na quinta eu já fazia um novo pedido, ele me entregava na sexta.
Ou seja, a mercadoria... Porque se não fizesse aqueles R$100, o que acontecia? Eu não conseguia, no lugar de rodar toda semana, eu só rodava a cada 15 dias. Se eu rodasse a cada 15 dias, eu perdia aquele dinamismo. Só isso foi quanto tempo? Durante quanto tempo? Essa alavancada mesmo. Passa uns 3 ou 4 anos aí, talvez. Ou talvez até um pouco mais. Aí alguém entendeu o que você estava fazendo. Não era. Aí, aí tudo chegou a hora. Aí o que aconteceu? Aí eu me lembro que o markup era de 40%. Eu comprava por 100, vendia por 140. Meu irmão, um negócio toda semana rodando. Aí era primeiro, só para você ter uma ideia. Primeira semana era o capital de 100. Aí de 140. Aí na outra semana, de 140, já ia para quase 200, 196. Ou seja, durante um mês, se isso não tivesse despesa de nada, né, era o quê? Era mais de 3 vezes o negócio que era 100, já virava 300. No outro mês, que era 300, já virava 900. É negócio bom, ou seja, um capital de 100, com 2 meses depois, já estava 900. Meu amigo, aí tu tá entendendo? Como é que o mercado começou a enxergar vocês? Porque 2 meninos que montou uma loja em Sobral, aí vocês já estavam dentro de Fortaleza. Foi. No início foi muita porrada? Não, era tudo porrada, tudo que era lugar. Mas é aquela história, a gente, como estou lhe dizendo, a gente vai indo e vai, e a gente sempre foi acostumado com isso. Então, enfim, a gente nunca foi para as coisas achando que era fácil. Sempre a gente soube que as coisas eram difíceis. Mas íamos, eu digo o seguinte, o ruim não é você ir para a guerra. O ruim é você achar que está indo para o paraíso e ir para a guerra. Aí é horrível. Você vai estar de guarda baixa, né? Se estou para a guerra, meu amigo, acho que tem um cara lá com uma metralhadora, se eu chegar lá com... Eu não posso... O cara chegar e tiver com a metralhadora, o cara com 7,65 ou com a metralhadora tá ótimo. Agora, se eu achar que tá indo pro paraíso, acaba chegar lá com 38, eu tô lá com canivete, tô lascado, né? Não vai para lugar nenhum. Vai para lugar nenhum. Aí o varejo, como é que foi a decisão do varejo? Por quê? Porque começou em 2008, teve uma crise, e essa crise a gente começou a levar muito cano dos grandes. Foi assim, mesmo? e o pessoal deixava de pagar, ou seja, naquela crise o varejo... E a gente atendia o Nordeste todo, os maiores do Nordeste, a gente atendia. Não era o cano, era o quê? Era demorava a pagar. Pagar, pronto. Era um negócio que era para pagar tal data, adiava, acabou. Quais os plays que vocês atendiam naquela época no Nordeste? Não, a gente atendia muito. A gente atendia Rabeiro no Ceará, a gente atendia, botando por estado, a gente atendia Armazéns Paraíba aqui, a gente atendia Gabriela em São Luís, a gente atendia no Pará, tinha Y em Amada. Cara, você já eram os maiores do Nordeste todinho. A gente já estava atendendo muita gente em Minas, a gente atendia em Minas, muita venda em Minas, aí tinha Bahia, ou seja... Essa logística vocês montaram ou não? Montamos, também? Por exemplo, a logística do Pará, a logística do Amapá. Às vezes a gente vendia para o Amapá também, e o Amapá tinha a questão tributária também, quando a gente vendia, aí eles tinham um benefício fiscal, com esse benefício ele vinha para a gente, e a gente conseguia vender lá mais barato, e sim, questão de logística. Tem uma série de Mas vocês chegaram a montar frota, por exemplo? Não, né? Não, a gente, era transportadora, tudo via transportadora. Tudo que era terceirizada, né? Tudo terceirizado. Aí chegou a crise. Aí vamos abrir agora? Varejo. Aí começamos com a loja na Dom Luiz. E vocês não tinham expertise, de fato? Tinha não. Aí e fizeram consultoria? Não, é na cara dura mesmo. Na cara dura mesmo. Abrir numa selva, que um monte de gente com expertise, vamos abrir aí embaixo. Aí eu me lembro nessa época da crise do crédito, eu me lembro que tinha seguradoras, né? Que a gente vendia, tinha muito, as vendas eram asseguradas pela seguradora. E a seguradora queria que a gente vendesse. Não, rapaz, venda para Armazéns Paraíba, que é até daqui. Não, mas meu irmão, Armazéns Paraíba pode me comprar tudo, não libera crédito para os outros também. Não, rapaz, mas Armazéns Paraíba tem... Porque o Armazéns Paraíba sempre foi muito correto. Ou seja, sempre foi uma empresa muito consolidada. E eu me lembro demais, chegou uma época que o mercado, todo mundo querendo vender, e começou com as margens baixas demais, e começaram a vender mais barato que o custo. E eu me lembro demais que até o Francisco José, que era aqui, ele disse, rapaz, Custódio, querendo me comprar. Cara, vocês estão tão direitos, todo mundo querendo me vender aqui. Meu irmão, é o seguinte, eu hoje, esse preço, você não vai me comprar mais caro. Então, é o seguinte, ou eu deixo de lhe vender para lhe dar toda a garantia do que você precisa, ou então lá na frente você vai falar de mim porque eu não estou lhe dando garantia do produto. Então, aconteceu justamente isso. Muitos dos meus concorrentes que vendiam nessa época para ele fecharam, porque vender produto sem margem você não consegue. A operação não roda. A operação não roda.
Então, e hoje, a gente, quando eu encontro, ele diz, rapaz, você sempre foi muito correto com a gente e tal, tal. E é o que a gente procura sempre fazer. Aí abriu a primeira. Aí abrimos a primeira no Ceará, aí depois abrimos o Foi Iguatemi. muito Impactante. a primeira? Foi. Mudou totalmente, né? Era atacado e veio pro varejo. Aí tu foi para dentro. Não, eu e o Marcos Freitas, que era o nosso diretor comercial. Era eu e ele, a gente ia na parte comercial. Tinha meus sócios que ficavam lá na parte financeira e na parte de operações, né? Enfim, aí a gente sempre foi muito de ir para cima e ver o que é que era, acreditar. Tu lembra qual foi o produto que vocês mais venderam nessa época? Impressora. Impressora é um dos produtos que a gente mais vendeu. Aí deixou de vender no mercado nacional e começamos a importar. Nós somos, acho que, o primeiro importador de impressora HP. Aí a gente conseguiu um contato lá nos Estados Unidos. Rapaz, mas ninguém faz. Mas, rapaz, pela conta que tá dando. Se a conta tá dando, não vamos fazer. A gente começou a importar, cara... De container. De container, era. Aí vinham as importações e essas importações a gente conseguiu um contato muito bom lá nos Estados Unidos, onde era uma empresa distribuidora, a HP vendia tudo para alguns distribuidores, e esses distribuidores aqui vendia, por exemplo, para a HP Brasil, vendiam para HP México. A HP Brasil. Foi, a HP México. Aí vendia para HP Estados Unidos. Eu sei que aí a HP Brasil queria dar pena na gente, aí eu pegava, tinha lá, me lembro que tinha o pessoal que a gente conhecia, eu sempre ia para os Estados Unidos, tinha muito contato com eles, eles gostavam muito da gente e tal. E quando eu levava uma pena na HP Brasil, eu ia lá com eles, e eles eram mais fortes que a HP Brasil, porque eles eram... Era quem distribuía, né? Quem distribuía, ou seja, que tinha contato com a HP Mundial. Aí ficava, eu sei que a gente passou um bom tempo também. Então, o primeiro grande produto, grande case, foram as impressoras. Foram. Eu sei que vocês também fizeram marca própria. Aí depois veio os computadores com marca própria, aí veio notebook marca própria, aí veio... Importaram da onde? China, aí pronto, aí teve a história da China. A primeira compra da gente foi de processador. Chegou lá, quando chegou em São Paulo, trocaram os processadores. Por exemplo, o processador, só um exemplo, R$100. Quando chegou aqui é de 70. Mas como é que pode? A gente pagou imposto sobre a diferença, porque veio errado, pagou uma multa. E quando aí, tudo bem. Quais processadores? Eita, era AMD. AMD não era nem Intel ainda. Em Celeron, tinha o Celeron também. Eu não estou tão lembrado de quais eram o tipo de processador. Mas tipo, vocês compraram muito. Foi, comprou uma quantidade... Pra gente era uma quantidade bacana, uma quantidade grande. Boa. Mas não desestruturou a gente como os 200 monitores. Não. Aí quando chegou, aí viu que era menor, né? Aí quando chegou em Fortaleza, quando olhou, chegou só os cooler. Os processadores, sem os processadores. E o amigo da gente foi lá, viu que realmente tinha os processadores. Ou seja, trocaram lá na própria transportadora lá em São Paulo, trocaram e o pessoal não se conteve com isso. Tiraram até os processadores. Você tá de sacanagem, cara. Foi. Veio da China, os caras em São Paulo sacanearam. Foi. Enfim, como estou dizendo, era só paulada, mas a gente nunca foi... Vocês chegaram aí na China? Chegamos. Essa importação, eu fui para a China, passei lá 14 dias na China. Eu lá recebi a notícia que a minha mulher estava grávida da minha segunda filha. Tá entendendo? Não dormia de manhã, não dormia à noite, né? De manhã olhando as coisas lá, muita oportunidade. À noite conversando com o Brasil sobre essas oportunidades. Então fazia com que... 15 dias e ficou acordado. Sabe? Cara, eu emagreci 6 quilos nesses 15 dias. 6 quilos. Não comia. Lá na China, as comidas nessa época, o quê? A Gabi tem 18 anos, 19 anos atrás. Era tudo... As comidas eram horríveis, enfim... Mas... Não tinha o Google Translator que você... Tinha nada. Traduzia para comer. Cara, que loucura. Aí, então foi lá. Impressora, os processadores... Aí veio marca própria, que hoje é a Golden Tech, né? A Golden Tech é de vocês. Então aí a gente desenvolveu toda a marca Golden Tech. Hoje tem uma Eu sou cliente, inclusive, dos No Breaks aqui. Quase que todos são Golden Tech. E aí houve esse avanço absurdo. Foi. Aí a gente hoje desenvolveu a nossa linha Golden Tech, que é uma marca da gente hoje bem consolidada. Por que Golden Tech? Era antes Golden, que era até na época um primo meu, eu morava com o Beto, e o Beto da Sodinha, e o Beto gostava muito, falava Golden. Quando esse nome Golden eu sempre podia ser qualquer nome, um Golden, podia...
Ficou Golden Tech, de Aí depois tecnologia. a agência entrou e botou Golden Tech. Não tinha nada. Antes de a gente passar para a Marinha, hoje a iByte tem planos de avançar mais ainda no Brasil? A gente está trabalhando muito forte a linha Golden Tech, expandindo muito a linha Golden Tech. É o que a gente... Que você Avançar já sul, sudeste? A gente está trabalhando através tanto dos distribuidores, como a gente hoje vende em várias plataformas de distribuidores, Martins, ou seja, A sede continua sendo no Ceará? continua, em Fortaleza. Toda a linha de produção é lá. Toda a linha de produção lá. Hoje vocês devem empregar muita gente, né? Hoje eu acho que está em torno de 800 pessoas, mais ou menos. Só na Golden Tech? Não, No na grupo, iByte, né? na iByte, né? É, Então a iByte deve crescer mais ainda para o Brasil inteiro. para o Brasil inteiro. Que bom, muito feliz. E eu acredito que seja uma revolução e muito difícil, porque com o advento da pandemia, as pessoas descobriram ainda mais o e-commerce, né? E vocês correram rapidamente para o Pra e-commerce, para a galera entender que você pode comprar lá também. Com certeza. Esse é o futuro, né? É o presente. É o presente, é. O presente. Estava Pronto, conversando é o futuro, aqui em não, off, o presente. Tem razão. Por exemplo, a iByte a Best Buy nos Estados Unidos, ela virou loja de gôndola, né? As marcas ocupam, meio que alugam o espaço, a Sony aluga porque de fato a galera compra online e vai fazer retirada. É uma tendência de mercado, você acha? Eu acho que uma tendência de mercado é isso. Existe hoje, por exemplo, supermercado, tem muitos supermercados que funcionam dessa forma, né? Que a parte de hortifruti tem de um cara. a parte de higiene e limpeza de outro. Aí isso ainda funciona muito E forte. desonera, né, para o empreendedor. Não fica tão forte, né? E tem empresas especializadas naquilo. Tem empresa especializada na parte de higiene pessoal, tem empresa especializada, enfim, na parte de saudáveis, tem empresas, enfim. É bem sobre gôndola mesmo. E como é que é ver aquele menino de 21 anos que sonhou em empreender um dia, ser responsável pela realização de sonho de milhares de pessoas no Nordeste da casa própria? Ou do terreno próprio? Ou do sonho da moradia? Eu me sinto assim, eu me sinto muito feliz, sabe? Em saber, às vezes a gente anda no local que vai ver um terreno que não tem nada, com o tempo que você vê aqueles milhares de pessoas. Hoje em Sobral, por exemplo, tem um bairro lá que são 5.300 pessoas, 5.300 lotes. No pé da serra? Não, é aquele pertinho do rio ali. Meu primo comprou no pé da serra da Meloca. Tem esse lá também, esse lá já são hoje 4.000 pessoas, 4.000 lotes, ou seja, é muita gente. Enfim, e outros lugares que a gente anda, por exemplo, a gente anda em Crateús, o nosso loteamento que a gente fez lá é chamado a Beira-Mar de Crateús, onde as pessoas todo dia vão andar, onde tem os eventos no loteamento. Ou seja, isso daí faz com que a gente se sinta feliz. É muito perceptível, assim, pelo menos para mim, Custódio, que não é uma coisa sobre grana, é mais sobre realização pessoal. Propósito. É mais ou menos isso? Com certeza. Eu digo o seguinte, uma das coisas que eu fico mais realizado, primeira coisa, quando a pessoa me diz que por exemplo, domingo agora eu fui ser padrinho da crisma de um sobrinho meu em Brasília. Ou seja, o reconhecimento que você é uma pessoa crente a Deus. Isso daí é um reconhecimento forte para mim. Uhum. O segundo é no bom pai. É algo que também me deixa muito feliz. É uma missão, né? E empreendedor, é o seguinte, o que eu agradeço a Deus todo dia, ele me dá a oportunidade da gente fazer as coisas de maneira correta. Não é se eu tenho R$1 a mais, ou R$2 a mais, porque eu acho que na vida isso daqui, claro que a gente quer ter, a gente quer empreender, mas não é por isso, até porque... Passou disso, né? E dinheiro é bom, lógico, todo mundo precisa, você tem que ter, mas a realização é algo mais forte, é algo mais... Mas vocês imaginavam, por exemplo, você, o Francisco, que vocês chegariam ao tamanho que vocês são hoje? Sinceramente, não. Acho que não. Porque é muito louco na minha cabeça. Vocês, primeiro, não tinham expertise de como lotear. Não tinham expertise sobre como fazer uma loja aqui hoje, uma das maiores do Nordeste, que é a iByte, de venda de varejo. Como é que vocês encontraram esse meio termo no ramo imobiliário, de urbanismo, subindo a régua sobre excelência? Sempre procurando melhorar. A gente sempre diz assim, por exemplo, loteamento. Qual é o seu melhor loteamento? É o próximo. A vida é uma eterna busca pela perfeição, sabendo que você nunca irá alcançá-la. No dia que você achar que chegou à perfeição, você pode ter certeza que é o seu primeiro passo para o declínio. Mais por verdade. Então a gente tem que estar sempre melhorando, tem que estar... Aquela automotivação, aquela coisa, aquilo ali faz parte da gente. Não tem a minha esposa hoje, ela diz, você tem que ficar mais tempo em casa. Hoje ela diz, não, rapaz, vá trabalhar mesmo, porque isso é o que ele faz feliz. Tá bom, fica aqui e tal. Tá entendendo? O primeiro lote.
o primeiro lote. Primeiro loteamento. Foi esse, Mãe Rainha. Eu me lembro que a gente comprou, aí comprou o segundo loteamento e estava Mas eu devendo... digo para vender o primeiro. Tô falando sobre... Pronto. Montou. Vamos Como lá. é que a gente vai fazer? Pronto, Quem vamos vai lá. vender? Quem As pessoas não ajudou? vão acreditar. Quem ajudou muito a gente foi meu irmão, Ranieri. Então, o Ranieri sempre foi uma pessoa muito presente na gente. Então, o primeiro loteamento foi praticamente ele que idealizou tudo e fez tudo. Eu fiquei lá do lado e tal, Olha. mas ele sempre foi o meu grande Mentor. mentor, que é o que tocava. Eu ficava na loja de varejo e ele sempre ficou à frente disso daí. Então, aí a gente comprou aquele da Pé da Serra, indo para Sobral, que você conhece lá, né? Aquele loteamento, eu lembro que a gente comprou, acho que foi R$200 mil o terreno, aí tinha um outro terreno, a gente pagando dinheiro a juros, esse meu tio também, a gente pagando dinheiro a juros. Teu Aí pai tinha apareceu, dito, cuidado com o cuidar que dinheiro a juro. juros. Aí o segundo que a gente comprou, aí eu me lembro que o cara queria, sei lá, aí a gente comprou metade, o cara comprou metade, todos os dois 200 mil, acho que o outro cara queria 300 mil, queria 400 mil, aí eu disse, rapaz, não, eu te dou 300, te dou 100 e 2 de 50, tipo assim, sabe? Aí ele pegou e disse assim, tá feito. Meu irmão, quando o cara, eu nunca imaginei que esse cara fosse aceitar. E o cara, como é que pode? Eu tô devendo o outro ainda. E esse segundo aqui, como é que eu vou pagar? Nunca trazer o duplicata na minha vida. Aí eu me lembro que eu liguei pro Francisco Filho, né? Disse, homem, comprei o terreno. Ele pagar com o quê? Aí a gente pegou esse primeiro loteamento que a gente fez. Eu me lembro que a gente trocou lote por casa. Aí trocou uma casa por 50 mil, vendia por 45. Trocou lote por carro, trocou lote por moto, trocou lote por e vendia. Isso aí que a gente acabou pagando e deu tudo certo. Esses bastidores ninguém imagina, né? As noites mal dormidas. Aí na hora que foi fazer o loteamento, na época, como é que era feito o loteamento? Você só fazia limpar, abria a rua com trator, botava meio fio e água e energia. Aí o prefeito, na época era até o Cid, disse, não, rapaz, tem que ser colocado calçamento. A gente já tinha vendido, sei lá, 20% dos lotes. Aí, meu irmão, que era R$1.000 cada lote, aí pronto, passa para 2.000, porque a estrutura é outra. Aí, rapaz, e agora? Será que isso vai dar certo? Vai dar certo? E eram 60 prestações de R$50. Era 2.000 ou 60 de 50. Aí eu sei que aí existe ao do sobrenatural. Graças a Deus, Deus me ajudou muito. Tem até uma história, cara, que é uma história tão forte, que às vezes parece até coisas de... Por favor. Agora eu nunca nem contei isso pra ninguém, nunca contei isso em entrevista. Eu falei agora, acho que eu tenho até a obrigação de replicar um pouco isso. Tava faltando caminhão. Aí, nessa falta de caminhão, a gente foi para São Paulo. Tem um amigo da gente que foi, o Beto, que era até sobrinho da Cosminha, que é a esposa do meu pai. A gente foi para São Paulo para comprar o caminhão. E chegou lá, não deu certo o caminhão, cara, caminhão traçado, e não era o que a gente queria na época. Hoje é só caminhão traçado, mas na época ninguém usava caminhão traçado. Aí tudo bem, vamos voltar para Fortaleza. Foi R$199 a passagem. Aí, de ida e 199 de volta. Aí eu estava em São Paulo, pegando o voo para vir para cá, meu irmão, Custódio, tem um caminhão do jeito que tu quer em Aracaju. Aí eu até vou ver se eu faço assim, se eu troco aqui a passagem por Aracaju. Fui ver, era R$1.200 e poucos a passagem. Eu, não, rapaz, não dá certo não. Segunda-feira eu pego e volto aqui para Aracaju. Tá bom. Aí eu entrei no caminhão, entrei no avião. Aí, quando é uma história tão forte que às vezes... Não vai me dizer que tu saiu do avião. Meu irmão, eu tenho provas, tem uma pessoa que foi comigo, que é o Beto, que é sobrinho da Cosminha, tá entendendo? Que estava do meu lado, tem a minha esposa que pode dizer. Enfim, eu estava no avião, aí eu disse, rapaz, tu imagina se esse avião faz um pouso forçado em Aracaju? Meu irmão, tu acredita que a gente entra no avião, aí vem, sei lá, meia hora depois, o piloto do avião diz assim, por motivo de segurança, quando fomos abastecer o avião, a válvula não sei o que, não abriu, e iremos fazer um pouso para abastecimento em Salvador. Aí eu peguei e disse, rapaz, eu vou descer em Salvador e vou para Aracaju, né? Aí o cara, rapaz, Custódio, que boca é essa, mas... Aí tudo bem, aí eu peguei e fui aí eu cheguei para Aeromoça, eu posso descer em Salvador?
Aí a moça pegou e disse assim, deixa eu falar com o comandante. Aí foi, voltou e não. Aí você falou com ele, rapaz, esqueci de lhe falar. É porque o aeroporto de Salvador tem muito congestionamento. A gente não vai descer em Salvador, a gente vai descer em Aracaju. Tá de brincadeira. Aí, meu irmão, eu desci em Aracaju. E a mulher, sua mala, não, meu amigo aqui leva. Desci em Aracaju e comprei essa caçamba. Fiz esse primeiro loteamento lá com a caçamba azul, 2000, mesmo, LK 1620. Depois que a gente fez o loteamento, eu ainda vendi mais caro do que o valor que eu comprei. Que Enfim, loucura. eu digo o seguinte, sempre Deus nos abençoando, sempre. Porque eu acho que são os olhares... Ali deve ter sido uma virada de chave, né? Para dar certo. Foi. 2000, nessa época são 2.000, acho que 2.260 lotes, se eu não me engano. Ninguém tinha dinheiro para nada, meu amigo. Fez lá 2.260 lotes. Muita ousadia, né? Muita ousadia. Mas graças a Deus, e hoje é um sucesso, vendeu muito bem. Eu me lembro que meu irmão vendeu, em 3 meses, só ele vendeu 1.600 lotes. Uma pessoa, era. Aniele lá, com um e com outro, sei que acabou. Aí criaram a expertise sobre o negócio. Foi. Aí a gente ficou um tempo parado, porque ficou muito no varejo, e ficou só entrando nesse dinheiro, e a gente comprou um terreninho, comprou outro terreninho, porque loteamento é aquela história, ele sai muito rápido, mas para ele entrar, ele demora muito a entrar, né? E vocês criaram a expertise, como eu falei no início, a mãe rainha, ela subiu muita régua. Foi. Né? Antes qualquer loteamento era o básico, e vocês foram fazendo cada vez melhor. Parnaíba é um exemplo disso, entre outras cidades. E a gente tem hoje, o que é? Tem a fábrica intertravada, a gente fabrica. A gente tem banco de mudas, é todo nosso, que tem lá em Sobral uma quantidade enorme de banco de mudas. Todos vocês fazem já isso? Todos a gente faz, assim, por exemplo, hoje o Benedito Abud é um dos papas em termos de Benedito Abud, que fez um projeto a gente em Fortaleza, Neusébio, ele foi lá visitar o nosso banco de mudas, e sim, o Tiago, que é o que fez o nosso também, e está sempre em contato. Ou seja, nosso banco de mudas hoje é uma referência. A gente até fez um projeto para Sobral, que era o Jardim Filtrante, que a gente fez, nosso primeiro loteamento, foi o primeiro do Brasil a ter o Jardim Filtrante, que é o que você faz, limpa todo o sistema de água, e depois vai para o Jardim Filtrante, e ele limpa o restante, aí você não pode beber, mas você pode tomar banho, pode fazer. Caramba! Então, o nosso foi o primeiro. Eu me lembro que agora, há 2 anos, eu estava em São Paulo, e o cara, rapaz, vocês fizeram aquele... Lá em São Paulo o cara sabia, eu sabe que a gente não fala, não diz, mas enfim, foi em Sobral. E a gente fez esse mesmo projeto, a gente doou para a prefeitura, o prefeito fez isso daí e a prefeitura ganhou há uns 2 anos atrás um prêmio em Dubai de ecologia e tal, por um projeto idealizado por a gente. Pela mãe rainha. E agora vocês vêm aqui para Teresina para subir a régua também, o Reserva Aldebaran. Como é que foi isso? A gente fez já aqui o Petrópolis, né? Que é um grande sucesso. Que é um grande sucesso. É um case, na verdade, né? E esse agora Aldebaran, a gente tem o privilégio de que existe Aldebaran 1, Aldebaran 2, a gente entrou em parceria aí para fazer o Aldebaran 3, que já é um loteamento consolidado, e a gente já entra novamente com uma grande responsabilidade, que é um nome, Aldebaran, é um nome muito forte, é uma né? marca muito forte. É uma forte, marca muito forte. E a gente entra o quê? A gente diz o seguinte, a gente entra agora com gás para fazer melhor ainda. É um empreendimento todo no intertravado, é um empreendimento que tem essa parte de ecologia muito forte. São 49 mil metros só de área verde. De área verde, Caramba! Tem pista de Cooper, tem local para você colher sua fruta, seja... O que me chamou mais a atenção aqui no Reserva Aldebaran só são 238 lotes para o tamanho do que é o terreno, né? É uma coisa bem... O porquê disso? Porque é uma... Como é que eu te digo? É um conceito? É um conceito onde as pessoas vão poder desfrutar uma coisa mais exclusiva, entendeu? O Reserva Aldebaran é um produto que você vê, por exemplo, se você olhar lá o clube, é um clube tudo muito refinado. Que olhar as imagens, a gente tiver a oportunidade de olhar as imagens, vai ver. Eu vi a academia, o negócio. Academia maravilhosa, ou seja, tudo do bom e do melhor. É um empreendimento Prime. Prime. É a mais. É a mais. Aí você pode ter certeza que é um produto que vem tudo que a gente... É como o conceito da Ferrari. É o melhor. Assim, eu estou dizendo que o conceito da Ferrari o melhor produto é o próximo. Então, e são lotes a partir de 450 metros. São lotes grandes, né? Tem até 1.000 e poucos metros, de 450, de 600, 650... Metade deles é de 600 metros. E o que é bacana é que é dentro da cidade, né? Você não está fora da cidade. Colado com Aldebaran.
Aldebaran 1, 2, o 3 é colado com o 2, onde tem um grande conceito de... E me chama a É um atenção. local consolidado, você vê ali, não tem todo jeito. mundo que ama, quem mora na Aldebaran ama Aldebaran. Então esse é o Aldebaran mais modernizado. E, assim, pra você ter ideia, a informação que eu tenho de bastidores, que muita gente já reservou antes mesmo do lançamento. É muito não só pelo Aldebaran, mas pela marca Mãe Rainha também? Eu acho que é uma junção dos dois. É uma junção da responsabilidade, é uma junção da confiança, que eu digo o seguinte, o nosso sangue, o nosso DNA com Teresina, ele é muito, muito forte. Por quê? Porque nós sobralenses, nós sabemos o quanto que a gente preza pela credibilidade, o quanto que a gente preza por fazer a coisa direita, quanto fazer a coisa com esmero. Eu acho que a palavra que eu mais falo na Aldebaran, na Reserva Aldebaran, esmero. Que quando você faz com esmero, você quer ter aquela planta legal, você tem aquele clube com o paisagismo legal, aquele clube com uma academia bacana. Ou seja, esmero em tudo que a gente faz. O projeto foi idealizado por quem e o porquê da escolha? Ou tem um dedo seu também? Não, tem um pouco de cada, mas a gente escolheu os melhores arquitetos, o Lucas Novaes, o Thiago, ou seja, a gente escolheu as pessoas que trabalham muito bem com isso e já tem um nome a zelar, que tem uma experiência, uma expertise, né? Porque eu digo o seguinte, quanto mais projeto você faz, mais expertise você vai criando. E de pessoas que gostam do diferente. A gente não se limita, quando a gente vai fazer um projeto desse como o Aldebaran, a gente não se limita em custo. A gente quer que é? Primeiro, vamos olhar o que é. Quer fazer que entrega. É o melhor, a entrega. Isso às vezes, por exemplo, teve alguns bairros de Sobral, por exemplo, que foram vendidos, que a gente ia fazer na época, até como populares. O Boa Vizinhança é um loteamento que a gente vendeu na época como um popular. Eu sei que esse popular, hoje tem casas lá de 1,5 milhão, casas de 2 milhões, não tá entendendo? Ou seja... É a entrega, né? A entrega, todo mundo sabe o que é bom e todo mundo gosta do que é bom. A gente fez aqui o Petrópolis, era R$80 mil um lote, hoje é 260. Esse vai partir a partir de quanto? Esse a partir, se eu não me engano, 427, 450. 427 mil. Eu acho que a partir de 427. Em 2 anos isso vai estar valendo uns 700 mil fácil. Eu acredito que isso daí é uma tendência. Se você vê os lotes de um empreendimento como o da gente, você vai ver o preço. Eu vi um lá bonito, não que seja o meu, mas eu vi um bonito de frente para a pista de Cooper. Tem uma pista gigante lá, né? Uma área bem com muito verde. Vai ficar muito. Quando você viu o projeto, qual foi a sensação? Aquela sensação de querer morar lá. Bem isso. Só isso. Mas muito bacana. Aquele projeto vai ficar maravilhoso. Vai ser uma nova referência para Teresina? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Por piso intertravado, que é uma coisa que... O que é isso? O piso intertravado é que você, por exemplo, beira-mar de Fortaleza. Foi arrancado tudo quanto é de asfalto, foi colocado no piso intertravado. Primeiro, ele é ecologicamente melhor, porque ele tem uma absorção melhor. Ele é mais frio. É engraçado como a temperatura cai. Você fica do lado, por exemplo, no local que tem... Na mesma hora, se você ficar do lado no local que tem asfalto, fica aqui do lado do asfalto, passa. A sensação térmica. E se você for do lado para quem está no piso intertravado, é uma diferença muito grande. Gigantesca. Você sente assim, sabe? Porque o asfalto, ele absorve o calor e ele reflete. O outro não, ele... Absorve e fica lá. Fica lá. Cara, que massa. A água com... Fora as outras novidades, né? Então é a mais, a mais, a mais. A mais, a mais. Pode ter certeza. Pensaram muito na família, nesse empreendimento? Com certeza. A família e as crianças onde a criança está bem, cara, todo mundo fica bem. Onde tem um local para você ter seu esporte, onde tem um local para você ter... A família fica lá, o local onde você pode fazer uma academia, onde você pode fazer uma caminhada, tem um local para o seu cachorro. Ou seja, isso é o que deixa a gente... Cara, as pessoas quando eu vou... Por exemplo, quem vai para o Petrópolis, pergunte às pessoas que conhecem o Petrópolis. Cara, vocês gostaram? É uma referência, isso aí sem sombra de dúvidas. E pode ter certeza do seguinte, que eu digo o seguinte, o melhor loteamento é o quê? É o próximo. O Reserva Aldebaran vai redefinir esse conceito de viver bem aqui em Teresina? Com certeza, não tenho dúvida disso. Prazo para entrega, que vocês são pontuais. O prazo para entrega, a gente pede lá, eu acho que são 3 anos. Vai ser em menos tempo? Não, com certeza, porque a gente... Mas até eu já vi depoimentos de pessoas que compraram, por exemplo, no Petrópolis, que a entrega foi antes. Né? A gente tem o que é... Como é que a gente faz? Por exemplo, se você for olhar o piso intertravado de lá todinho, já tá... Próximo mês eu termino tudo.
tudo. Todo o piso intertravado, tanto do loteamento aberto que a gente está fazendo, como fechado. Por exemplo, os tijolos, para deixar ele todo fechado, já está todo lá. Todo lá. Se você for lá na obra da gente, você vai ver. Não no Aldebará, na obra que a gente tem do loteamento fechado ali vizinho. Então, se você for lá de loteamento aberto, semi-fechado, se você for lá, você vai ver tudo isso daí feito. Nosso banco de música está todo ok. Maquinário é todo nosso. Todo maquinário. Vocês não terceirizam nada de maquinário? Muito pouco. 10%. 90% é nosso. A gente tem patrol, a gente tem rolo, a gente tem tudo. Máquina que faz o concreto. Tu entende tudo disso? Rapaz, procura entender. Procura entender um pouco de cada coisa. Aí é a faculdade da vida, né? Mas a gente... Cara, a gente, por exemplo, de Sobral, se você for agora um loteamento de 1.100 lotes, a gente fez em 7 meses. Ele fala como se fosse fácil, né? 7 meses. E não é fácil. Não. A gente tem histórias assim, histórias bem... Mas hoje vocês criaram expertise muito forte. Então, já sabe como fazer. Com certeza. Rapaz, a gente teve loteamento agora em Parnaíba, que a gente fez um loteamento em 2 meses. Caramba! Foi. Agora era o quê? Não era piso intertravado, era tratamento, né? Ou seja, a gente fez terraplanagem. Quando a equipe vai todinha, puf! Eu estou dizendo 2 meses, o que é? A infraestrutura de drenagem, água, terraplanagem e arruamento. Porque também o terreno lá era muito fácil. Só né? não vai me dizer que você fica caminhando por aí de carro ou passeando, olhando terreno para comprar? Ora, não. Onde eu ando, se eu ando para os Estados Unidos, eu ando lá olhando como é que faz a obra. Onde eu ando é genética, é o que você gosta. É o que você gosta de fazer. Para fechar aqui, o que é que você falaria hoje para aquele menino de 21 anos? Falaria... Eu acho que eu não tenho nada na minha vida que eu me arrependa. Assim, eu acho que eu sou bem consciente das coisas que eu faço. Eu acho legal. Eu acho que... Falava assim, vai fundo, não tem medo. Não tem medo. Agora eu faço igual meu filho. Pai, o medo que eu tenho é por não ter medo de nada. Eu não tenho medo. O meu medo é só de Deus. Mas as outras coisas eu não tenho medo. Não tenho medo. Vou e vai. Se não der certo por um lado, eu vou pelo outro. Se não der por outro, eu vou pelo outro. Se não der por outro, eu vou pelo outro. Mas a busca incessante de chegar lá, isso é o que me motiva a cada dia. Além do texto, a única coisa que não pode te tirar de você? Índole. E eu digo o seguinte, eu nunca quero que a minha filha ou meu filho namore com alguém e que eles tenham vergonha de mim. Rapaz, é filho do custódio? Pode não conhecer. Mas se conhecer, vai ter de mim o orgulho que eu tenho do meu pai. É o que eu quero. Uma aula de empreendedorismo, de vida, de história, que você do outro lado vai ter a oportunidade de se deliciar. Talvez seja o maior registro audiovisual da sua história. Com certeza, não tenho dúvida disso. Vai ficar para os netos, para os filhos, e é bom a gente se ver e se enxergar na nossa própria história. Muitas vezes faz a gente refletir de, às vezes, ou acelerar mais ou frear um pouquinho mais, que acho que não é o teu caso de frear. Não, eu procuro, tu acredita, meu irmão? Eu procuro todo dia dar uma freada. Mas aí aqui acolá, é igual o cara que gosta muito de correr, tá num carro que corre muito. Ele menos espera, ele tá aqui com 160, 170, ele volta. Peraí. Eu sou desse jeito. Quando menos espero, eu tô lá e eu volto, tá entendendo? E como você disse, teve relatos aqui de coisas até que eu nunca tinha falado para ninguém, mas são coisas... Eu agradeço, Custódio, do tamanho que vocês são, da disponibilidade de ter vindo conversar com a gente, prestar esse depoimento e falar muito, muito, muito sobre a gratidão, né, de a Mãe Rainha hoje estar empreendendo aqui em Teresina, gerando muito emprego. É isso que a gente tem que relatar, sabe? A geração de emprego e renda, a oportunidade de cidadãos poderem sustentar suas famílias decentemente. E eu digo o seguinte, cara, quantas e quantas pessoas compram com a gente, vai pagando aquela prestaçãozinha todo mês. Quando ele menos espera, o que acontece? Aquilo ali está pago. Aí ele serve como os 20% que ele vai pegar para fazer um financiamento da casa. Aí ele pega, por exemplo, compra um lote de 600 mil. Então, ele quer fazer uma casa de 3 milhões. Se ele termina de pagar o lote de 600 mil, o banco, quando ele vai fazer uma aquisição e construção, o que ele faz? Ele precisa ter os 20%. Os 20% já é o terreno. Então, quando ele menos espera, ele tem uma casa, cara, que ele nunca imaginou que pudesse ter.
Tá entendendo? Ele tá pagando uma garantia. Cara, enfim, são coisas que a gente... E a casa, cara, é o bem que todo mundo quer. Não tem nada melhor que o cheiro de casa. Cheiro de casa, pois Você abre cara. a porta. É minha. É. Tá entendendo? É da E família. a gente é da família. E a gente se sente muito bem em poder proporcionar algo em relação a isso, sabe? E transformar vidas, né? Transformar vidas, e a gente sabe da responsabilidade da gente sobre esse desejo dessas pessoas. Só fico imaginando qual vai ser o próximo empreendimento. Se vai dar para subir mais a régua. Não, mas sempre é assim, vai sempre melhorando coisas novas. Custódio, mais uma vez, obrigado. Viu? Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Agradeço, amiga, aí, a oportunidade de estar aqui com você. E me sinto muito feliz nos nossos papos, tanto formais como informais aqui. Eu acho Temos que que ter mais os informais aí. Com certeza, amigo. Será um grande prazer. Obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like, é muito importante, tá bom? E compartilha essa história de vida com quem você ama também. Isso aí é o Cast do Piauí para o Mundo.